Oi, pessoal. Agora nós vamos falar sobre vacinas. Então, vou fazer assim um resumão para vocês, né, do que é vacina, quando que surgiu a vacina, pra gente falar do trabalho que vocês vão realizar para mim agora nessa quinzena, tá? Bom, a história da vacina começou em 1917, 1918, perdão. Através de um médico inglês chamado Edward Jenner. Ele utilizou a vacina para prevenir a varíola, tá? Que na época foi a primeira doença infecciosa, sabe, assim, que apareceu e que ele conseguiu erradicar através da vacinação. Bom, vamos lá. Edward Jenner, no século XVIII, ele nasceu em maio de 1749 na Inglaterra e dedicou cerca de 20 anos da vida aos estudos sobre varíola. Em 1796, realizou uma experiência que permitiu a descoberta da vacina e em 1798 divulgou seu trabalho, mudando a partir daí completamente a ideia de prevenção contra doenças. Bom, como que foi criada, né? Surgiu a partir dos estudos do Edward, né? E através de observação. Ele observou que as pessoas que se contaminaram ao ordenhar as vacas por uma doença de gado, e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola, a doença, a varíola, né? A doença que essas pessoas pegavam quando iam ordenhar as vacas chamava-se cowpox. E ela se assemelhava à varíola humana. Então, digamos que era uma varíola que dava lá no gado, né? Então, ele observou que aquelas pessoas que mexiam com o gado eram mais fortes em relação à varíola humana. Esse cowpox, ele formava lesões, né, no animal com pus. Então, ele observou que aquelas pessoas, né, elas conseguiam, às vezes, nem pegar a varíola na época. Elas eram mais fortes da varíola humana. Então, diante dessa observação, em 1796, ele começou a inocular o pus presente na lesão de uma ordenhadora. Aqui, no caso, ele até cita o nome da ordenhadora, que na época chamava Sara, que tinha essa doença cowpox, né, que vinha do gado. Então, ele pegava o pus, né, da doença no local, né, da pessoa e injetava em outra pessoa. O experimento dele foi com um garoto de 8 anos. Aí, o que ele observou? Quando ele pegou esse pus e colocou na criança de 8 anos, ele foi contaminado, né? O menino adquiriu a infecção de forma leve. Depois de alguns dias ele melhorou. Depois, em seguida, ele colocou o pus de uma pessoa com varíola. Então, ele contaminou a criança com varíola humana para ver o que acontecia, né? E o garoto não foi contaminado por varíola. Então, o que ele entendeu, né? A partir daí foi que surgiu a primeira vacina. O nosso corpo, ele precisa criar a memória. As células precisam entender que, assim, aquele patógeno que está sendo inoculado no meu corpo, ele não é estranho. Então, quando surgiu a vacina, né, e ela foi eficiente porque o garoto, por exemplo, ele não sofreu com a doença da varíola porque ele estava imune. As células do corpo dele já conheciam aquele patógeno, já conhecia aquela doença. Então, ele não foi contaminado. Então, é isso que é a vacina, gente, tá? Então, o médico continuou, né, a sua experiência e a vacina chegou no Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. A vacina, gente, nada mais é do que um imunizante. Só que esse imunizante, ele é feito com a própria doença, digamos assim. Então, por exemplo, aqui ele usou a própria varíola para imunizar a pessoa, tá?
Então, quando a pessoa, ela toma a vacina, por exemplo, de H1N1, ela está tomando o vírus inativado, porque H1N1 também é um vírus. Então, a vacina, ela é formulada com o próprio vírus inativo. Então, você vai ficar com o vírus no seu organismo. Se caso você contrair aquela doença, o seu corpo, as suas células já vão reconhecer aquele vírus, porque você já tem ele no seu corpo. Então a doença não vai ser tão forte ou você nem vai conseguir pegar, né? Então, falando de forma assim mais conceitual, a vacina é uma importante forma de imunização ativa e baseia-se na introdução do agente causador da doença, que foi o que eu acabei de explicar, atenuado ou inativo. Então, lógico que ninguém vai colocar, né, numa vacina o H1N1 vivo, né? Então, ele está inativo. Ou substância que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa de modo a estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema imunológico. Então, foi o que eu falei. Quando é inoculado no nosso corpo, né, o agente patogênico inativado, o nosso corpo vai gerar esses anticorpos e essas células de memória. Para quando você ser contaminado com determinada doença, o seu corpo já tem os agentes para combater. Anticorpo são as células que vão combater os males, tá? Então, por exemplo, o anticorpo, ele é o meu defensor contra a gripe, contra qualquer doença, contra as bactérias, tá? É o anticorpo que vai me proteger. Ele protege o meu corpo de corpos estranhos, tá? E a vacina proporciona o aumento desse anticorpo, a produção desse anticorpo. Então, as nossas células vão criar memórias assim: eu já conheço esse vírus não entra aqui. E vão atuar na nossa defesa. Então, é para isso que servem as vacinas, tá? Aí teve revolta da vacina e tudo mais, que a gente não vai entrar nisso agora. O que eu quero que vocês façam para mim? Vocês vão fazer um cartaz na cartolina, tá? Explicando para mim como é a vacina de Covid-19 relacionado ao DNA e RNA. Por quê? As vacinas, eu não acabei de dizer que as vacinas é inoculado, né, no ser humano aquele patógeno inativado? Pois é, agora eles estão criando vacinas de RNA e de DNA. Essas vacinas estão dando polêmicas, porque muitas pessoas acreditam que pode mudar a composição do DNA, porque se ela é feita de DNA, ela pode alterar o meu componente genético, tá? Então, assim, lógico que os estudos que eles fizeram, né, tudo é muito novo, constatou que não, isso não acontece. Mas vocês vão pesquisar para mim e vão fazer um cartaz falando como que acontece essa vacina. O que eles fazem? Como que eles produzem essa vacina de DNA e de RNA? Eu fiz um cartaz para vocês de exemplo. Ó, então, eu coloquei aqui vacinas, Covid-19, DNA e RNA. Né? Coloquei uns informes e escrevi o que é cada uma. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pesquisar para mim sobre essas vacinas do Covid-19, de DNA e de RNA. E falar para mim o que acontece com elas. Por que as pessoas estão com tanto medo dessas vacinas. Então, faça um cartaz bonito, chamativo, um cartaz informativo, tá? Com figuras, aqui eu não coloquei figura, mas eu fiz ele bem colorido, se você quiser colocar figura, pode. E tira foto e me envia desse cartaz pronto. E eu quero fotos também de você confeccionando esse cartaz, tá? Posteriormente, eu vou gravar uma aula, vou fazer aula com vocês pelo Zoom, explicando mais sobre essas vacinas, tá bom? Então, aqui mesmo, nessa videoaula, para explicar como você vai fazer o trabalho e falando assim, fazendo um resumão do que é a vacina, quando que surgiu a vacina, né? Para que ela serve. Então, é esse o nosso trabalho e eu aguardo as respostas de vocês, a apresentação de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom?